hoje o tema da mensagem é justificados pela fé. Hoje nós vamos falar de algo que é considerado a espinha dorsal, né, da fé cristã, da fé evangélica, porque literalmente toda a nossa dependência vem do Senhor. Nós vamos ver nessa noite, vamos entender à luz da Bíblia, que não há méritos no homem, não há mérito nas nossas obras, não há nada que nós possamos fazer que possa substituir o que Jesus fez por nós. Então, abra sua Bíblia em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Romanos 5, 1 a 5. E eu creio que o Senhor vai falar de uma forma especial com todos nós. Amém? Amém. Com aqueles irmãos que não puderam vir, né? Muitos estão resfriados. Que vocês possam ser curados em nome de Jesus e estar conosco aí nos próximos cultos, que já estamos com saudade de vocês. Romanos 5, 1 a 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oremos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nós colocamos cada vida aqui representada diante de Ti, e te pedimos, Pai, continua a falar conosco, Pai. Senhor, tira agora todo empecilho na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra e, sobretudo, valorizar, Pai, a obra da salvação, valorizar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, Pai, pela nossa vida na cruz do Calvário, Pai. Muito obrigado, Jesus, por cada vida aqui presente e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala desse assunto muito importante, irmãos, porque a vida humana, ela muitas vezes é marcada por uma tendência de nós chamarmos para a nossa vida a glória, para nós mesmos chamarmos os benefícios que nós deveríamos reconhecer em Deus, mas nós queremos reconhecer através dos nossos próprios méritos. E aí entra um perigo chamado autojustificação, irmãos, que é uma ideia antibíblica, onde nós geramos dentro de nós a falsa ideia de que a nossa própria justiça é aceitável diante de Deus. E isso muita gente se engana, porque com certeza você conhece alguém lá fora, pessoas que não conhecem Jesus, que dizem assim: ah, mas eu não mato ninguém, ah, eu não faço mal para ninguém, olha, eu ajudo aquela instituição de caridade, olha, eu dou aos pobres, olha, eu procuro fazer e acontecer. Olha, tudo isso é muito importante. Você pode continuar a fazer. Mas a Bíblia diz que não há justo, lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, que não há justo, não há quem busque a Deus, pois todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, o que vocês têm para receber da minha parte, não vem pela justiça de vocês. Não chegará a vocês pelas obras que vocês podem fazer, ou por aquilo que vocês acham, que vocês acreditam que são. Mas toda a minha obra passa pela pessoa do meu Filho Jesus. Você pode dizer Jesus de Nazaré. Amém? Então, embora qualquer cristão sério reconheça o erro desse pensamento, da autojustificação, por conta da nossa natureza pecaminosa, irmãos, essa tentação tem atingido a muitas pessoas. Porque as pessoas estão acreditando na sua autojustiça, estão acreditando que podem fazer obras que são consideradas úteis. E estão confundindo que obras com fé, né? A Bíblia nos chama ao equilíbrio da fé e das obras. Se nós quisermos ter obras que glorifiquem a Deus, nós temos que ter a fé verdadeira. Diga, a fé verdadeira. Então Paulo, dentre todas as cartas, ele vem então na Epístola aos Romanos, dando destaque, irmãos, a esse assunto dentro de Romanos. Por quê? Porque a Epístola aos Romanos é considerado o Evangelho dentro do Evangelho. São revelações de Deus acerca da salvação que Paulo recebeu de uma forma muito especial.
Então, ao longo das suas 13 epístolas, Paulo, ele destrincha, né? É o apóstolo, é o homem que mais dissecou a salvação de Deus, a salvação que o Senhor dá para o homem através de Jesus. Mas aqui em Romanos, ele nos mostra que cada um de nós foi salvo e justificado pelo sangue de Jesus para uma nova vida. Então, os méritos são de Jesus. Diga, os méritos são de Jesus. Os méritos não são nossos, irmãos. Você pode ser um bom pagador de contas, você pode ser um bom marido, um bom pai, você pode ser um bom filho, tudo isso é maravilhoso. Mas aquilo que verdadeiramente nos coloca na posição de filhos de Deus é aquilo que o Senhor fez à nossa vida através da obra da salvação. O escrito de dívida que constava contra nós, irmãos, foi rasgado na cruz do Calvário. E eu digo para vocês, não haverá cobrança futura se nós andarmos como novas criaturas. Porque o inimigo não tem legalidade na vida do crente que anda na obediência. Se você anda na obediência, se você anda como nova criatura, o inimigo não tem como te encostar para tentar te extorquir, para tentar te acusar, para tentar desmerecer a tua vida, porque você é um servo e uma serva do Senhor. Você pode dar glória a Deus? João 3,18 diz que quem crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso significa o seguinte, irmãos, que como nós sempre lembramos, é uma noite de ceia, é bom nós lembrarmos isso, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus, estávamos sujeitos à força do pecado, e a força do pecado nos submetia constantemente à condenação eterna. Ah, se Jesus não entrasse na rota da nossa vida, se Jesus não nos alcançasse pelas suas poderosas mãos, aonde nós estaríamos, irmãos? Com certeza, muitos palmos abaixo da terra, a maioria de nós, ou ainda aí penando nas mãos do inimigo, mas Jesus nos salvou e nos incluiu na sua família sobre a face da terra, que é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Através do sacrifício de Jesus, a ira de Deus pelos nossos pecados, irmãos, ela foi aplacada, ela foi substituída pela justiça de Deus, que está na pessoa do seu Filho. Então, entre Deus e Jesus e você está Jesus. Ele é o nosso mediador. Você pode dizer, Jesus é o meu mediador. Jesus tornou-se a propiciação, o sacrifício perfeito por cada um de nós. Antes nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não tínhamos, irmão. Nós achávamos que tínhamos. Nós achávamos que estávamos falando com Deus e com mediadores que poderiam nos atender e levar as causas até Ele. 1 Coríntios 6,11 diz que tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Se você for lá em 1 Coríntios, nós lemos o versículo 1 Coríntios 6,11, mas se você ver o 10, Paulo diz, olha, nós éramos efeminados, sodomitas, mentirosos, adúlteros, olha, nós éramos, diga assim, eu já fui. Não sou mais, não pode ser mais, irmão. Porque se nós voltarmos à cena do crime, se nós voltarmos às condições pelas quais Jesus já nos libertou, o inimigo terá acesso, o inimigo terá legalidade, as maldições virão e nos alcançarão. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Você pode declarar isso? Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Mas para o homem experimentar dessa salvação e dessa justificação em Cristo, irmãos, é necessário que primeiro ele reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, pastor, mas isso aí é mais velho que andar para frente. Eu já estou aqui na igreja há quanto tempo? Mas verdadeiramente Jesus tem sido o Senhor e Salvador da tua vida? Porque só está justificado em Cristo aquele que permanece na condição de novo nascido. Naquele que nasceu da água e do Espírito. Naquele que está caminhando na obediência. E nesse caminho de retidão, irmãos, o maligno não pode nos tocar. O maligno não pode nos achar. Como eu falei num culto desse aí, é como lembramos lá de Daniel, quando ele estava naquela cova. O Senhor, fechou a boca daqueles leões. O inimigo não pode nos tocar quando estamos em Deus, quando servimos a Deus, quando somos amigos de Deus. O inimigo não vai nos encontrar. Aleluia. Quando entramos em aliança com Deus por meio de Cristo, irmãos, o decreto divino da justificação nos alcança. E o próprio Deus, eu vou repetir, o próprio Deus é quem declara
a sua justiça com base na retidão de Jesus. Veja, não é nada nosso. Não adianta ter bom nome, não adianta ter trabalhado numa boa empresa, ter nascido numa boa família, ter uma conta bancária muito gorda. Nada disso, irmãos, nada disso vai adiantar para aquele último dia. Porque nós estamos falando de matéria espiritual. E a Bíblia diz que as palavras de Jesus são espírito e são vida. Aleluia. Enquanto a santificação é um processo, a justiça de Deus que remove a nossa culpa, irmãos, acontece imediatamente quando nos tornamos filhos de Deus. Enquanto a santificação, você e eu estamos aqui num processo chamado processo de santificação. Até o último dia da igreja sobre a face da terra, nós temos que fugir da aparência do mal, temos que dizer não para o pecado, temos que vigiar diante das tentações, não é isso? É a parte que nos cabe. Mas quando nós aceitamos a Cristo, imediatamente Deus outorga, Ele firma do céu que a justiça do seu Filho foi imputada à sua vida. Quem recebeu a justiça de Deus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Que coisa boa, né, irmãos? Você poder andar de cabeça erguida, ainda que antes de Jesus você possa ter sido uma peça, eu e você possamos ter feito coisas terríveis aos olhos dos homens, mas Jesus nos perdoou. E quem é perdoado por Jesus está habilitado a perdoar, está habilitado a amar, está habilitado a ser um transmissor, um embaixador da graça de Deus nesse mundo. Fomos justificados mediante a fé e agora temos paz com Deus, irmãos. Enquanto a descendência de Adão, ela gerou o pecado a toda a humanidade, a justiça de Deus nos alcançou pela fé através de Jesus. Vamos lá em Romanos 5? Romanos capítulo 5, versículo de número 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então você tem que entender que se você é filho de Deus, você já está justificado na presença do Senhor. Não permita, quando o inimigo vier te acusar, você precisa lembrar a ele que agora Jesus rasgou o escrito de dívida que constava contra você. Jesus pagou o nosso preço. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus pagou o nosso preço. Jesus pagou o preço pela nossa alma, irmãos, e foi um preço de sangue. É por isso que a cada culto que nós chegamos à casa do Senhor, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja como eu, saindo aí de um resfriado, passando por ele, eu vou dar o meu melhor para Jesus, porque Deus enviou Jesus, que é o melhor para o homem. Jesus se entregou naquela cruz, irmãos, voluntariamente, totalmente, plenamente, por cada um de nós. Então agora o nosso desafio diário é disciplinar a nossa vida espiritual para frutificarmos diante de Deus e um dia sermos galardoados. Irmãos, Deus é tão bom que quando Ele nos propõe a frutificação, né, quando você obedece a Deus e dá fruto, isso, além de ser bom para você e bom para as pessoas que convivem com você, com a sua família, com seus amigos de trabalho, isso também vai gerar para você um ônus na glória. Sabe qual é esse ônus? Os galardões. Quem quer galardão aí, diga amém. Amém. Ih, não querem não. Quem quer galardão, diga amém. Amém. Eu quero, irmãos. E o galardão é conquistado por tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo. Por tudo aquilo que nós fazemos com esse corpo para glorificar o nome de Jesus. Então nós não estamos caminhando nessa terra sem rumo, irmãos. Nós não estamos como aquela barata que você jogou aquele remédio, aquele inseticida, e ela sai batendo cabeça por aí, não. Nós temos uma meta. Eu corro olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? 1 Coríntios 9, 24 a 27. Aleluia! Glória a Deus. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Paulo nos diz, olha que coisa linda esse texto. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio?
correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu Deus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, você quer alcançar o prêmio da soberana vocação? Submeta a tua vida a Jesus. É isso aí, esmurrar o corpo. É quando o corpo tem a vontade de desobedecer. É quando o corpo tem a vontade de pecar. Quando a tua carne quer fazer algo que contraria a vontade de Deus, você esmurra o seu corpo por amor a Jesus. Você submete a Ele a escravidão em Cristo. Você se torna escravo de Cristo para obedecer toda a vontade do Senhor. Aleluia. Não é fácil, irmãos. Esse evangelho é pouco pregado atualmente, porque nós estamos vivendo os dias das conveniências. O dia em que o pastor, regra geral aí, não pode apertar um pouquinho mais o parafuso, porque os rebanhos sentem por aí afora. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, irmãos. Jesus tem palavra para todos os momentos da nossa vida. Ainda que estejamos livres da condenação eterna por causa da justiça de Deus, irmãos, nós precisamos demonstrar com a nossa vida o extrato da glória de Deus em nós. Quem tem o Espírito Santo? Amém? Então, se você tem o Espírito Santo, se você foi selado, se você foi justificado, você precisa manifestar a glória de Deus. Jesus falou em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então as pessoas têm que olhar para nós, as pessoas têm que olhar para você, olhar para mim e ver que nós estamos refletindo. A luz não é nossa, a luz não é própria, nós refletimos a glória de Deus. Aleluia! Eles vão glorificar a vosso Pai que está no céu, meus irmãos. Mas o que nós temos visto mais é uma enxurrada de maus testemunhos, uma enxurrada de crentes sem sabedoria, de pessoas que dizem ter a marca da promessa, mas não estão qualificadas segundo aquilo que Deus diz que nós somos. Em Cristo, irmãos, é possível vencer a força do pecado. Por isso Paulo vem falando exatamente na Epístola aos Romanos. Ele nos apresenta os componentes que definem a nossa salvação. Não é isso? Por quê? Porque se nós estamos crescendo à medida e à estatura do varão perfeito que é Jesus, cada dia nós temos que estar parecido com ele. Você vai se olhar no espelho e você vai começar a ver Jesus na sua vida. Amém. Isso não é maravilhoso? Se você era nervoso, se você era agitado, agressivo, né? Tinha logo uma resposta, você vai ver que você agora está com o seu coração brando, né? Você está longânimo, você tem a paciência de Jó, literalmente, você tem o amor de Deus, você não revida mais, você ora pelos teus inimigos, você abençoa aqueles que te perseguem. Diante dessas verdades, como eu falei, nós precisamos experimentar a paz com Deus, a esperança da glória e o amor de Deus. E isso traduz a justificação, irmãos. Jesus se revestiu da nossa humanidade para que nós pudéssemos ser revestidos da justiça de Deus. Olha que obra maravilhosa Jesus fez. Ele deixou a sua glória, se fez como homem, subsistindo em forma de servo, ele veio até nós. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele tomou uma posição menor do que um escravo, nos ensinando a humildade, nos ensinando o que é se humilhar diante do Pai, para que nós pudéssemos ser revestidos da sua justiça. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Porque Jesus nos ensinou muito, irmãos, e continua a nos ensinar. Ele veio para nos religar ao Pai e nos dar uma vida abundante. Paulo falou isso lá em Romanos 5,18. Um só ato de justiça, a graça veio sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então nós precisamos guardar, irmãos, a nossa vida daquilo que é impuro. Você precisa se afastar daquilo que vai te levar à queda, que vai te levar a não andar como justo, né? Que a Bíblia fala dos justos e fala dos injustos. E quando a Bíblia fala dos injustos, ela diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Você está entendendo, irmãos? Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Versão gasosa. Olha que benção. Hoje está com gás.
Versão brasileira. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tem gente que quer fazer o irmão glorificar. Tem gente que vê a trave no olho do irmão. Tem gente que quer fazer o outro louvar, o outro adorar, e não está vendo que ele não está glorificando a Deus com o seu corpo. Mas essa palavra é para todos nós. Eu preciso, você precisa, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. E é por completo, irmãos, é boca. Sua boca não pode ter palavrão. Sua boca não pode estar suja. A sua boca não pode revelar, né, palavras obscenas, de baixo calão, coisas que não vão edificar. A sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos, todos os nossos sentidos, né, tudo aquilo que nós podemos fazer por meio desse corpo, precisa ser para a glória de Deus. Aleluia! Então toda obra de salvação e aperfeiçoamento dos salvos, irmãos, passa pelas mãos de Deus. Nós nunca podemos esquecer que foi o próprio Deus quem nos selou e que colocou em nós o penhor do Espírito em nosso coração. Sabe qual é a garantia que nós vamos alcançar os céus quando Jesus voltar? Porque nós temos a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios 1, 22, Deus nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Então, irmãos, a garantia de que nós veremos Jesus e seremos semelhantes a Jesus é que nós temos a presença hoje do Espírito Santo na nossa vida. Não apagueis o Espírito Santo que habita em vós, que está convosco. Não entristeça o Espírito Santo. Irmão, nós precisamos, como uma fogueira, né? Nós temos que impedir qualquer coisa de apagar esse fogo, né? Aquele que quer jogar água, aquele que quer botar um ventilador, um superventilador para apagar, para exterminar, ou quer afastar as brasas, não permita. Mantenha o fogo aceso, mantenha o altar do seu coração aceso. A Bíblia diz no livro de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então a segurança da nossa salvação, irmãos, está na certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Nós fomos justificados pela fé e só é possível estar em paz com Deus através de Jesus. Quem foi justificado por Deus, irmãos, ele frutifica naturalmente. Não é uma dor, uma luta ele estar na casa do Senhor. Não é uma dor, uma luta ele ler a Bíblia. Não é uma dor, uma luta ele jejuar. Não é uma dor, uma luta ele orar. Porque nós temos alegria em servir ao Senhor. Quem tem alegria em servir ao Senhor? Amém. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Aleluia! Não se trata de uma paz filosófica também, nem uma paz subjetiva, mas de uma paz que nos faz descansar nas promessas de Deus. Quem é justificado por Jesus vive uma paz que o mundo não consegue viver. Ele pode estar passando em meio ao desemprego, ele pode estar passando em meio a uma enfermidade, ele pode estar passando em meio a problemas familiares, enfim, não importa a ordem das situações e nem as dificuldades, mas Jesus garante que em meio às situações que nós vivemos aqui nessa terra, nós teremos a paz que Ele dá. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Meus irmãos, eu não sei o que você está vivendo. Talvez essa semana você vai receber alguma resposta, você esteja orando por alguma coisa, ou você esteja na expectativa de uma ação de Deus na tua vida. Eu digo para você: não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Fique com a paz do Senhor. Aleluia. Amém? Jesus está à frente da tua vida. Você pode dizer: Jesus está à frente da minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando alguém, irmãos, abandona uma religião, dogmas, seitas e preceitos humanos por causa do Evangelho, isso é o poder de Deus em ação. Porque só o Senhor pode tirar alguém das mãos do inimigo. Isso não é obra humana, não é? Você e eu não temos o poder de convencimento, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
Filipenses 3, 4 a 8, a Bíblia diz, Paulo diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aleluia! Quem está falando aqui era um homem, irmãos, que tinha um passado ligado à religião, que achava que as suas obras, que por fazer parte do povo de Israel, por ser descendente de Abraão, isso aí já o tornava justificado diante de Deus. Aquele que antes perseguia os eleitos de Deus, perseguia aqueles que foram justificados pelo Senhor para que negassem a fé, agora havia se rendido a Jesus. Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa noite pensando, ainda, com certeza, todos os dias na expectativa da salvação do esposo, da mulher, do filho, do parente, né? Enfim, daquela pessoa que está com você, do seu colega de trabalho. Irmãos, esse dia vai chegar, porque o Senhor tem poder de quebrar o coração mais endurecido e mais fechado possível ao Evangelho. O Senhor gosta desses casos difíceis, irmãos. Paulo nos fala em Atos 26, 10 a 11, que contra Jesus ele havia se empenhado em perseguir a igreja, como havia feito em Jerusalém, havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes. Olha só o que Paulo fazia. Ele havia encerrado muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, ele dava o seu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Mas aí, irmão, chega um momento em que Deus age, ele entra no circuito da história da vida humana, como entrou no seu, entrou no meu. E aí de perseguidor, Paulo se torna testemunha do Senhor para pregar para reis, gentios e para os filhos de Israel. Você pode dar glória a Deus por isso? Paulo já tinha passado por muitas provas e tribulações até essa altura, irmãos. Quando ele fala isso, quando ele dá o seu testemunho, ele já tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e sido esquecido em Tarso. Tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, olha só, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Será que você ainda assim serviria ao Senhor, sabendo que você está fazendo o que é certo, que Jesus mandou você fazer, e só tomando, né? Só tomando nas costas, só sendo escorraçado, só passando perrengues por causa do Evangelho? Muitos de nós já teríamos, irmãos, com certeza desistido. Mas a ótica de Paulo em relação ao seu chamado, em relação à sua vocação, em relação à sua justificação, é que nos fala nessa noite que nós não podemos desistir. Enche a boca e fala para o seu irmão, meu querido, não desista de Jesus. Aleluia! Por isso em Filipenses 1, 21 a 23, Paulo afirma, olha só, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então veja, para aquele homem, estar sofrendo por Jesus já era um privilégio, mas o que ele queria já mesmo era estar com Jesus. Será que nós já estamos desprendidos desse mundo a tal ponto, irmãos, como o apóstolo Paulo? É um desafio a nossa fé cristã. O nosso coração não pode estar nas coisas dessa terra, porque nós sabemos que esse mundo está sendo entesourado para o fogo. Nós já sabemos o que virá pela frente, nós já sabemos que em breve o mundo estará sendo governado pelo próprio anticristo. E serão 7 anos, irmãos, de terríveis dores e dificuldades que esse mundo vai viver. Então a proposta do Senhor para nós é que estejamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Vamos lá em Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 7. Glória a Deus. Romanos 6, 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha aí, irmão, até o 7. Porquanto quem morreu está justificado do
Pecado. Olha, fica com essa informação maior. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Está justificado do pecado. Então essa foi a pregação maior do Evangelho, irmãos. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão pela qual vem a lei, o pleno conhecimento do pecado. Um dia o Senhor teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Um homem que entendia a sua justiça, que a sua justiça, a sua forma de ver, a sua forma de agir, era suficiente para a sua salvação. Esse homem era um intérprete, um doutor da lei, que ainda não estava salvo e não estava justificado por Deus. E é interessante que Nicodemos fazia parte do povo de Israel. Nicodemos tinha acesso à lei do Senhor. Nicodemos fazia parte da nação escolhida de Deus, mas ele precisava da justificação que vem pela fé. Irmãos, não adianta nós sermos filhos de crentes. Não adianta nós termos, vamos dizer assim, uma boa intenção no nosso coração de, eu venho à igreja quando der, eu faço o que eu posso. Não, irmãos. A tua vida tem que ser totalmente de Jesus. Você pode dizer, a minha vida precisa ser totalmente de Jesus. A vivência que esses homens tinham com Deus, no caso de Nicodemos e os judeus, não causava mudanças reais, irmãos. Porque a fé para a salvação só pode ser alcançada através de Jesus. Por isso que quando Jesus veio, a Bíblia diz lá em João 1, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas graças a Deus, a todos quanto receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que somos nós, os gentios. A salvação nos alcançou. E Nicodemos, irmãos, era um homem que estava totalmente conduzido, totalmente mergulhado nas tradições. Por seguir rigorosamente a lei de Moisés e todas as tradições, ele se consagrava ao estudo da Torá e por força da religião, certamente ele seguia a opinião do Sinédrio em relação a Jesus. Ou seja, naturalmente Nicodemos deveria ter feito oposição a Jesus, mas ele viu algo mais em Jesus. Lá em João 1, vamos lá para você poder ver, deixa abertinho aí João 3, perdão. João 3, 1. Tem uma declaração muito importante de Nicodemos aí em João capítulo 3, versículo 2. Diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Viu? Ele até enxergou em Jesus algo especial, mas ele precisava nascer da água do Espírito. Ele precisava ser justificado pelo Senhor. Ele precisava entender que o homem não podia ser justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Diga, mediante a fé em Jesus. Então essa fé, irmãos, é uma fé dinâmica. É a fé que você professa, é a fé que você estuda na palavra, é a fé que você declara, é a fé que você profetiza, é a fé em Jesus. Você só está justificado, eu só estou justificado diante de Deus, permaneço nessa condição quando eu estou nessa fé em Jesus. Você entendeu? Amém? Então Deus nivela todos os homens diante dele. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Embora ele reconhecesse, irmãos, que eles deveriam ter recebido o Messias, muitos judeus não entenderam quem era Jesus. Quantos cristãos na igreja, irmãos, com acesso à Bíblia, com projeção, com tudo bem explicadinho, porque nós estamos no tempo, de muitas facilidades, mesmo assim não reconhecem Jesus. Não recebem Jesus na sua vida verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Embora Nicodemos reconhecesse que Jesus era mestre, que tinha vindo da parte de Deus, ele precisava de um encontro real com Jesus. Ele precisava nascer da água do Espírito. Ele precisava ser justificado pelo Senhor. E receber a justiça de Deus, irmãos, não é uma mera formalidade. Não existe um culto para a gente dizer assim, vem aqui na frente. Quem quer receber a justiça de Deus? Então repete comigo, eu recebo a justiça. Não. Você ouve a palavra. O Espírito Santo trabalha no seu coração. E você no momento oportuno, seja no momento de uma oportunidade, quando o pastor chama, aí sim, mediante a pregação da palavra, você vem com o coração compungido, o Espírito Santo faz a obra na tua vida e você se torna verdadeiramente filho de Deus, justificado pela fé em Jesus. Aleluia! Porque essa nova fé, irmãos, andar nessa fé,
se traduz em novos hábitos, novas vontades, novos desejos, novas opiniões e uma nova esperança. Aquela pessoa que tinha um coração incrédulo passa a ter um coração que confia em Jesus. Aquela pessoa que duvidava, que era como as ondas do mar, ela agora tem certeza da salvação, ela tem certeza do que Deus tem para a vida dela. Embora Nicodemos tivesse procurado Jesus de noite para não ser visto, não ser expulso dos demais judeus do Sinédrio, Jesus não desprezou porque ele queria salvá-lo. Irmãos, o interesse do Senhor em nós é sempre o melhor. Deus, quando olha para os seus filhos, enquanto nós estivermos vivos, é tempo de oportunidade. Se alguém aqui tem vivenciado dias de frieza, não é? Ou uma apatia espiritual, algum tipo de situação que está impedindo você de progredir na fé, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite libertação em nome de Jesus. Você vai progredir na sua fé. Ou porque a palavra se cumpre, irmãos. Ela só não se cumpre naquele que não dá guarida à palavra. Se a palavra cair, ela é como uma semente no coração que tem um solo fértil, irmãos, ela germina e produz fruto. Nicodemos, ainda que tímido, ele foi até Jesus. Para as coisas de Deus, nós precisamos perder a vergonha, irmãos. Oh, meu Deus, quantas vezes lá fora nós fazíamos coisas que para agradar o inimigo, não sabíamos na maioria das vezes, mas estávamos agradando ao inimigo, não tínhamos vergonha. Bebíamos, fumávamos, nos drogávamos, nos prostituíamos, fazíamos coisas erradas, coisas terríveis, fazíamos mal a terceiros, ou fazíamos coisas ruins, adulterávamos, roubávamos, mentíamos. Mas eu quero dizer para você que Jesus já nos libertou. Aleluia! Oh, e conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho de transformação, meus irmãos. É o evangelho que muda por dentro e por fora. Mas a mudança começa por dentro primeiro. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Aleluia. É interessante que, ainda que Nicodemos não fosse um ex-drogado, um ex-bêbado, né? Não fosse um ladrão, não fosse nada disso, ele precisava ter a sua experiência, ele precisava ter renúncias, fazer renúncias para alcançar a salvação, a justificação. Irmãos, nós precisamos fazer renúncias, porque aquele que não deixar as coisas desse mundo para seguir a Jesus, não é digno do reino de Deus. O que o Senhor tem pedido para você renunciar? O que Jesus tem pedido para você largar de mão? Que você não deve mais se apropriar daquilo, não deve tomar mais daquilo, não deve fazer uso daquilo. Renuncie por amor a Jesus. Amém. Lucas 14:33 diz que se nós não renunciarmos a tudo quanto temos, não podemos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Irmãos, eu conheci pessoas que trocavam Jesus pelo futebol. Eu conheci crentes que chegavam tarde na igreja por causa de futebol. Mas também conheci crente que podia acontecer qualquer coisa nesse mundo, a sua fé estava inabalável em Deus. Glória a Deus. Notícias de morte, notícias de perdas, nada disso abalava a fé daquela pessoa, porque aquele crente estava com a sua fé em Jesus. Ele estava com seus pés firmes na rocha. Aleluia! Seria inevitável que Nicodemos lidasse, irmãos, com a perseguição dos próprios judeus e quem sabe até com a sua própria família. Pois quando decidimos obedecer, o inimigo se levanta, especialmente com aqueles que vivem perto de nós. Assim acontece com todos aqueles que foram justificados por Jesus. E você agora serve a Deus, você vai para a igreja, e você agora vai colaborar para o pastor, você vai fazer, vai acontecer, e o que é isso? E agora vai andar arrumadinho assim, vai ter, com essa Bíblia desse tamanho, e aí começa, irmãos, aqueles papos, aqueles diálogos difíceis, mas que nós temos que ter a graça de Deus, porque um dia nós também estávamos do outro lado. Às vezes nós esquecemos disso, né? Queremos rapidamente ter respostas prontas. Não, se você não fizer, não acontecer, você não vai chegar ao céu. Irmão, mas lembre-se que nós também já estivemos do outro lado. E nós certamente tivemos uma alma maravilhosa que nos levou até Jesus, que foi paciente, que orou por nós, que nos tratou com amor. Não é verdade? Você pode glorificar a Deus? Já estamos caminhando para o fim, irmão. Amém. Jesus estava convidando Nicodemos para que ele fosse para a luz e posteriormente pudesse conduzir outros para a salvação. Sabe por quê? Porque Nicodemos tinha uma posição de influência. E um cego, se guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Meus irmãos, Deus te colocou. Se você é chefe de família, se você é esposo, se você é esposa,
ou se você tem uma posição de autoridade no seu trabalho, permita que o governo de Deus aumente sobre a sua vida para você ser bênção para outras pessoas. Porque o interesse do Senhor em salvar Nicodemos era fazer desse homem uma referência de fé verdadeira, irmãos. Nicodemos não compreendeu inicialmente e perguntou a Jesus como ele poderia retornar ao ventre materno. Como nascer da água do Espírito, eu preciso retornar ao ventre materno? Nicodemos não compreendia o que Jesus estava falando, porque ele não tinha os seus olhos abertos para o mundo espiritual. Irmãos, tem gente que tem acesso à palavra. Tem lugares aí que eles têm a Bíblia, né? Dizem ler a Bíblia, mas sem o Espírito Santo, a Bíblia passa a ser só mais um livro. Mas glorifica a Deus, porque você tem o Espírito Santo. Ele ilumina os olhos do seu coração para você entender essa palavra. Porque essa palavra que nos salva, essa palavra que nos liberta, essa palavra produz em nós milagres, irmão. Aleluia! Se o homem não for liberto na alma e no espírito, ele continuará a ser um pecador escravo. Mas Jesus é vida. Diga, Jesus é vida. Jesus é vida. Nicodemos compreendeu a justiça de Deus mediante a fé e se converteu a Jesus. Ele entendeu que precisava abrir mão da glória dos homens para receber a glória de Deus. Ele resolveu diminuir para Jesus crescer. Oh, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Nicodemos teve um encontro com Jesus e o próprio Jesus o justificou. Você teve um encontro com Jesus. Quanto tempo você já se encontrou com Jesus? Ah, pastor, mas já tem muito tempo. Então permaneça como justificado na presença dele. Quando todos os discípulos fugiram, irmãos, amedrontados, José de Arimateia e Nicodemos entraram em cena. Justamente homens, né, que, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeita, pessoas que não tiveram tanta oportunidade de estar lado a lado no diário, na lida diária do ministério de Jesus, foram pessoas que foram levantadas por Deus para cuidar do corpo de Jesus. Nicodemos, que outrora se mostrara tímido e vacilante, temendo a reação dos seus amigos do Sinédrio, um religioso que se resguardou no anonimato, agora não se preocupou com a opinião pública. Irmãos, não tenha vergonha de Jesus. Fala para o seu irmão, não se vergonhe de Jesus. Você quer que eu cante? Eu quero Deus. Isso aí é música de retiro, né, irmão? Não tem um retiro que não cante essa música. Não importa o que vão pensar de mim, né? A gente louva aquilo ali da melhor forma possível. Mas será que lá no seu trabalho você entra como um agente secreto? Será que você esconde a Bíblia? Será que você não dá nenhum glória a Deus quando alguma coisa dá certo, porque você tem medo de ser reconhecido? Não faça isso. Glorifica a Deus com o seu corpo, porque você foi comprado por Deus para esse propósito. Enquanto os discípulos de Jesus, pouco antes da sua prisão, haviam prometido fidelidade até a morte, foram justamente esses dois homens ligados ao Sinédrio que cuidaram do corpo de Jesus. Nicodemos começou mal, mas terminou bem. Arrependeu-se, creu e foi justificado para a glória de Deus. Eu creio, irmãos, que muitos começaram bem, mas talvez não estejam bem na sua caminhada. Mas Jesus está aqui para te levantar nessa noite. Eu vou pedir a equipe de louvor para vir. Jesus está aqui para encher a tua vida, oh, aleluia, de fortalecimento espiritual. Ele vai te fortalecer, meus irmãos, porque os dias são maus. Nós reconhecemos, eu sei que as dificuldades são grandes. Você pensa que pastor também não tem luta? Nós temos lutas, passamos por dificuldades, que às vezes até, né, um pouco maiores as pressões, porque nós temos uma responsabilidade com o rebanho. Mas o Senhor é o Deus que cuida de todos nós. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus está aqui nessa noite. Amém? Fique de pé. A equipe de louvor estará louvando o hino. E nós estaremos orando por vidas que precisam de fortalecimento espiritual. Pastor, mas eu não tenho dificuldade para vir para a igreja. Olha, eu até leio a Bíblia, tenho orado, sim, mas no sentido da obediência, da prática. De nos apartarmos do mal, de fazermos aquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer para sermos reconhecidos no mundo espiritual como aqueles que já foram justificados por Jesus e que não tem nenhuma culpa sobre nós.
ou não tem mais nenhuma condenação sobre nós, porque Jesus cancelou o decreto do inimigo. Então talvez você que esteja com dificuldades para obedecer na parte prática do Evangelho.